O Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 6 das Manifestações Visuais. Nós estamos estudando o ensaio teórico sobre as manifestações. Eu sou Luísa e fico muito feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos os itens de números 106 e 107. Outra propriedade do perispírito, inerente à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem não haver tapagem capaz de obstar a entrada dos espíritos. Eles visitam os prisioneiros no calabouço com a mesma facilidade com que visitam uma pessoa que esteja em pleno campo. Item 107. Não são raras, nem constituem novidades, as aparições no estado de vigília. Elas se produziram em todos os tempos. A história as registra em grande número. Não precisamos, porém, remontar ao passado, tão frequentes são nos dias de hoje, e muitas pessoas há que as têm visto e que a tomaram, no primeiro momento, pelo que se convencionou chamar alucinações. São frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes, que vêm visitar seus parentes ou amigos. Muitas vezes, as aparições não trazem um fim muito determinado, mas pode dizer-se que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Interrogue cada um as suas recordações, e poucos serão os que não conheçam algum fato desse gênero, cuja autenticidade não se poderia pôr em dúvida. O espírito Miramês, na obra Filosofia da Mediunidade, comenta esse item. Ele diz que as propriedades do perispírito, somente mais além é que os seres humanos deverão conhecer na sua profundidade peculiar e etérea, capaz de penetrar qualquer matéria com a maior facilidade. Ainda mais, todos os corpos que servem à alma se encontram em frequência diferente dos corpos físicos. Pode-se observar na própria história que os anjos visitaram os encarcerados em prisões bem fechadas e com guarda permanente que se sucedia. O próprio cristianismo nos dá notícias desses fenômenos de aparições de espíritos dentro de recintos fechados. E o maior deles todos foi quando Jesus apareceu para seus discípulos em um salão com portas e janelas fechadas, pois os seguidores do Mestre temiam duras perseguições dos contraditores. Em outra feita, ele aparece no caminho para Emaús a 2 dos seus seguidores em plena natureza, numa das mais belas passagens que o Evangelho registra e que a posteridade assegura como uma grande esperança. Na verdade, as aparições dos espíritos se contam em milhares todos os dias, em se referindo ao mundo todo. Isso acontece em todas as religiões, filosofias e mesmo na ciência, até mesmo entre os que negam a existência do espírito. O Livro dos Médiuns é uma segurança para os espíritas de que a comunicação dos espíritos com os homens é realidade, e nós, do mundo espiritual, repassando suas belas páginas, sentimos a honestidade do codificador, homem probo e honrado nas suas dissertações. Cada letra do livro, em menção, irradia a verdade e as leis naturais criadas por Deus. Depois do advento do Espiritismo na Terra, pela visão espiritual, notar-se-á o quanto melhorou a sociedade humana em comparação ao passado. Estás crescendo e no crescimento Jesus ficará mais visível ao teu coração, onde se dá início à felicidade. Os fenômenos espirituais ocorridos na Terra são simples informações, não passam de ensaio do que vai acontecer no futuro. O porvir, no dizer dos maiores da espiritualidade,
vai esclarecer os doutos e fazer compreender aos mais abusados negadores. Falanges de espíritos, com muitas faculdades desenvolvidas, estão chegando ao mundo material como estrelas de Deus para transformar o globo terreno no paraíso esperado. Sabemos que o fanatismo de certos espiritualistas vê todos os fenômenos da natureza como se fossem espíritos, ao passo que, neste exame, haveremos de orar e vigiar para não cair no ridículo, pois a própria ciência examina tudo com mais ponderação. Deves fazer o mesmo, contudo, é bom que sejas animado pela sinceridade para não saíres negando tudo que podes observar. O codificador pôs em observação tudo o que poderia desmerecer o espiritismo, salientando que, fora da caridade, não há salvação. Caridade é honestidade, é amor, é justiça, é perdão, é sabedoria, é entendimento, é a busca constante da harmonia da consciência e do coração. Falamos muito aos médiuns para ajudá-los, como eles nos ajudam a compreender a nós mesmos. A vida é troca de experiências, e as trocas de experiências são os tesouros facultados ao reino da cidade íntima. Ser médium, somente por ser médium, não basta. O objetivo maior é usar a mediunidade para a disciplina própria, educando passo a passo os nossos impulsos inferiores que surgem no balde mental da ignorância. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Jesus ostentou todas as mediunidades conhecidas, não por vaidade, mas por amor à humanidade, e ainda entregou-se como exemplo vivo de esperança naquele que o enviou para restabelecer nos homens a confiança na justiça do grande centro da vida e Pai de todos nós. Aos espíritas, nós convidamos para estudarmos juntos e trabalharmos unidos cada vez mais com Jesus, porque, irmanados nessa escola de luz, passaremos a entender as propriedades dos corpos que vestem o Espírito.